Bom, boa tarde, jovens. Novamente aqui para nós continuarmos falando de equações lineares de segunda ordem. Dessa vez nós vamos nos concentrar nas equações homogêneas, que são as mais simples. Então nós vamos desenvolver teoria em cima dessas equações, depois vamos estender os resultados às equações não homogêneas também. Tá? Então estamos tratando de equações lineares de segunda ordem. Uma equação linear de segunda ordem significa, vai aparecer derivada de ordem 2, né? Então nós já sabemos, foi definido no vídeo anterior, né? Então aqui tem uma função p de x, y' mais q de x, y, aí tem uma função de x aqui no segundo membro. Se essa função for a função nula, nós dizemos que a equação é homogênea. Então vamos tratar primeiro com essa que é mais simples, né? Então a primeira coisa que eu quero dizer é que se você tiver duas soluções para essa equação diferencial linear homogênea, então uma combinação linear dessas duas também é uma solução. Então vamos escrever assim: sejam y1 e y2 soluções. São duas soluções particulares aqui da equação, né? Vou colocar um número aqui para a gente se referir a ela, tá bom? Sejam y1 e y2 soluções de 1. Ponto. Então, a função y, que é igual a certo C1, y1, mais C2, Y2, aqui C1 e C2 são números reais, né? São números, né? São constantes. C1 e C2 são constantes, ou seja, aqui você tem uma combinação linear de duas soluções particulares, então isso aqui também é solução. Também é solução da equação, né? D1. E aqui vale a pena demonstrar, né? Para a gente não ficar só falando. Então, para demonstrar, eu tenho que demonstrar que isso é solução daqui, né? Eu vou derivar duas vezes, substituir aqui, substituir a derivada primeira, substituir a função, e isso tem que dar zero, tá bom? Então, demonstração. Vou colocar assim, demonstração, para você saber que começou aqui a demonstração. Então, vamos pegar a solução, y igual a C1, Y1, C2, Y2 e derivar. Ora, não tem dificuldade, né? C1, Y' mais C2, Y2', tá certo? Deriva a segunda vez, de novo. Que derivar é moleza, só sair colocando linha, não é? C2, Y2'. Agora vamos substituir isso na equação 1, tá bom? Substituindo na equação 1, você tem o Y2' é C1, Y2' mais C2, Y2 duas linhas, mais P de x, que multiplica o Y', mas Y' é C1, Y' mais C2, Y2', mais aí vem o Q de x agora, Q de x que multiplica a função, que é C1, Y1, mais C2, Y2. Isso é igual. Então, só lembrando, nós queremos que essa conta dê zero, para que a função y, que é uma combinação linear de y e y2, seja a solução da equação diferencial 1. Tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar o C1 em evidência. Né? C1 em evidência, nós vamos ter y1', y1 duas linhas, mais aqui C1 vai ser P de x multiplicado por y', mais P de x multiplicado por y', e aqui o C1 de novo vai ser Q de x multiplicado por y1, mais Q de x multiplicado por y1. Agora o C2, vou fazer aqui embaixo, acho que dá, né? C2 é da mesma coisa, né? y2', y2 duas linhas, aqui o C2, a y2' P de x
y2, linha C2, y2 linha P de x, y2 linha P de x, e aqui o C2, Q de x vezes y2. Q de x vezes y2 igual. Ora, y1 é uma solução, y1 e y2 são soluções de 1, então elas satisfazem a equação, ou seja, y1 duas linhas, mais P de x y1' mais Q de x y1 é igual a 0. Então, aqui você tem 0. Da mesma forma, o y2 é solução, essa conta aqui, y2 duas linhas, mais px y2' mais qx y2 é 0. Então, vai ficar C1 multiplicado por 0, mais C2 multiplicado por 0. Né? C1 multiplicado por 0 dá 0, C2 multiplicado por 0 dá 0, e no final 0 mais 0 é 0. Conclusão, de fato, essa combinação linear, aqui ele está dizendo qualquer combinação linear de duas soluções é uma solução. Então, a moral da história é essa, não é? Se você tem uma equação linear homogênea de segunda ordem, duas soluções independentes, então qualquer combinação linear, porque C1 e C2 podem ser qualquer constante, qualquer combinação linear dessas duas ainda é uma solução, conforme nós demonstramos aqui, tá bom? Isso a gente vai ver nos exemplos. Agora, o que eu quero acrescentar é o seguinte, aí vem uma pergunta, a gente pode se perguntar o seguinte, será que toda solução tem essa forma, ou será que alguma solução foge a esse formato, ou seja, não é uma combinação linear de duas soluções? Essa pergunta é interessante, porque nós vamos trabalhar em cima dela, né? Na verdade, para que isso aqui seja a solução geral, para que esse formato aqui, combinação linear de duas soluções, seja uma solução geral, é necessário que as soluções y1 e y2 sejam independentes, ou linearmente independentes. Você vê que a gente está usando aqui a linguagem já da álgebra linear, né? Porque o espaço, eu vou contar para vocês, né? Um segredo. O espaço vetorial, o espaço das soluções de uma equação linear, uma equação diferencial linear, é um espaço vetorial, simplesmente por isso. Então, aqui é uma combinação linear, e isso vai retratar todas as soluções da equação vão estar incluídas aqui, vão ter esse formato, se e somente se essas duas soluções forem linearmente independentes, E a gente vai ver como é que a gente chega a concluir que duas soluções são linearmente independentes. Ainda tem uma historinha para contar. Mas vamos lá. Então, nós vamos fazer uma definição para a gente terminar esse vídeo. No próximo, eu já vou trazer um resultado bem mais interessante sobre isso. Aqui, definição. Dizemos que duas soluções y e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Eu já vou escrever assim, dizemos que duas soluções y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, formam um conjunto fundamental, aqui é N, tá? Fundamental de soluções da equação 1, né? De 1. Se qualquer solução pode ser expressa como uma combinação linear das duas. Se qualquer solução D1 é combinação linear das duas. dy1 e y2, ou seja, tem aquela forma
constante multiplicado por y1, mais constante multiplicado por y2. Ok, eu vou terminar por aqui, porque não tem mais como falar do outro teorema, que é muito, vou ter que falar um pouco mais, então é melhor falar no próximo vídeo. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo, eu volto em breve.